O vitiligo ele é caracterizado por manchas claras ou totalmente esbranquiçadas na pele. Geralmente começa na segunda, terceira década de vida. Podem começar de forma mais diversas, pode começar com uma única manchinha, que vai evoluindo para outras manchas, que vai aumentando de tamanho. Geralmente começa com manchas claras, e essas manchas claras elas vão perdendo mais o pigmento e se tornando manchas acrômicas, que a gente chama, que é sem cor, ou seja, totalmente esbranquiçada, totalmente branca. Os limites sempre bem delimitados, você consegue perceber bem aonde termina e aonde começa a mancha. Não existe coceira, não existe dor, não existe ardor, não existe nenhum outro sintoma. E isso até acaba sendo um motivo para muitos médicos que não são da área até negligenciarem um pouco esse paciente. Isso não é nada, isso é só estético, você não vai morrer disso, isso não tem problema nenhum, mas isso afeta muito a autoestima desses pacientes e isso precisa realmente ter uma grande atenção. Até porque ainda há muito preconceito que envolve essa doença. A gente tem a participação, quem marcou a hashtag você no JL1, podemos acompanhar. A Cristiane Duarte, o senhor mencionou que o surgimento de manchas é a principal característica e ela quer saber se existem fatores, quais os fatores que contribuem para o aparecimento do vitiligo. A causa do vitiligo ainda é algo a ser discutido. A gente sabe que quem tem um histórico familiar, então isso deve ser levado em consideração, mas pode aparecer em pessoas que não têm absolutamente nenhum caso familiar. A gente sabe que tem um fundo autoimune na história, então existe uma destruição de melanócitos, que são as células da nossa pele que produzem cor, e algumas vezes com anticorpos contra essas células, que causam a destruição e tendo destruição do melanócito, aquela área de pele acometida vai perdendo a cor. O senhor mencionou, inclusive, que alguns médicos acabam não dando tanta importância para o surgimento dessas manchas pelo corpo. Existem outras complicações de saúde que podem se confundir com vitiligo? Você achar que é uma outra coisa, mas na verdade é o vitiligo? Bom, existe uma coisa na medicina que chama-se diagnóstico diferencial. E na dermatologia o diagnóstico diferencial é muito importante, que é as doenças parecidas com aquela que a gente, doenças parecidas com aquele mesmo quadro clínico. Então, existem muitas outras patologias na dermatologia que causam manchas claras. A mancha acrômica, realmente sem cor alguma, não oferece muita dificuldade para o diagnóstico do vitiligo, mas entender que o paciente com vitiligo é única e exclusivamente perda da pigmentação. Então, não há outros sintomas relacionados à doença vitiligo. E sempre, no caso, o dermatologista que faz esse diagnóstico, né? E é visual algum exame, não? Você pode lançar mão do exame anatomopatológico, tirar um pedacinho de pele e fazer a biópsia, mas normalmente o diagnóstico visual, clínico é muito assertivo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Maria José Brandão dos Santos, mora em Santa Isabel do Pará, obrigada pela participação. Ela quer saber se o vitiligo é contagioso. Não, o vitiligo não é contagioso. Doenças contagiosas você precisa ter um agente etiológico que seja transmissível, uma bactéria, um vírus, e o vitiligo não é isso que acontece. Existe um processo inflamatório, a gente pode colocar assim, que causa um adormecimento ou a destruição do melanócito, que é a célula da pele que produz cor. Então não tem como ser transmitido isso para ninguém. Então, não há risco de contágio. Perfeito. O senhor mencionou que a principal característica são as manchas na pele. Existe algum fator que faz com que essa mancha aumente cada vez mais ou não há como definir isso? Bom, ótima pergunta. O vitiligo ele tem uma influência muito grande com o estado emocional. A gente sabe que está intimamente ligado. Inclusive, muitos pacientes têm o vitiligo desencadeado num momento de estresse, num momento de maior estresse. É muito comum em consultório que a gente tenha essa história, um falecimento de um ente, problemas financeiros, enfim, um filho internado, enfim. E na evolução da patologia, a gente consegue perceber em momentos de estresse mais altos que há a piora do quadro clínico, o aparecimento de novas lesões e até o aumento de lesões antigas. Então, há sim essa influência. Existe alguma, para o paciente que já tem um vitiligo bem estabelecido, áreas de trauma podem desenvolver vitiligo nas áreas onde aconteceram os traumas. Certo. Doutor Wilson, muitas perguntas chegando, daqui a pouco o senhor retorna falando também sobre o tratamento, que é muito importante destacar, né? Há a possibilidade da redução total das manchas da pele. Sim. Daqui a pouquinho o senhor volta com a gente e você de casa pode continuar.
Hoje o Fala Saúde, tirando suas dúvidas sobre o vitiligo, é que estamos na semana de conscientização sobre essa doença, caracterizada por manchas na pele. Dr. Wilson Oliveira, dermatologista, volta a tirar as dúvidas. É importante reforçar sobre a questão das manchas. Tem aqui um telespectador de Mosqueiro que conta que a mãe está tendo aí manchas pequenas. Ele quer saber se pode ser vitiligo. Pode, não existe um tamanho determinado para a gente poder falar se é vitiligo ou não. São as características dessa mancha que a gente tem que levar em consideração. Como eu falei anteriormente, existem muitas outras patologias dermatológicas, muitas outras doenças que causam também manchas brancas claras na pele, pano branco, que é muito comum. Então, ela precisa realmente procurar um dermatologista para poder dar o diagnóstico correto de que tipo de mancha ela pode ter. E no caso do serviço público, primeiramente procurar uma unidade de saúde para fazer um encaminhamento especializado, né? Sim. Perfeito. O Adenilson, lá de Morini. Bom, boa tarde, Adenilson, obrigado pela participação. Ele quer saber se o vitiligo pode ser hereditário, já que o pai teve, e quer saber se os filhos e netos também correm esse risco. Sim, não é uma obrigatoriedade, mas quem tem histórico familiar tem sim mais chance de ter vitiligo do que quem não tem esse histórico na família. Certo, vamos à participação, quem marcou a hashtag você no JL1, vamos aqui acompanhar o Wallace, boa tarde para você também, Wallace. Ele quer saber se tem algum tipo de alimento que esteja associado com o aparecimento de vitiligo? Não, não é relacionado com alimentação. Perfeito, temos aqui a participação de outro telespectador perguntando o seguinte, ele conta que a filha nasceu com uma mancha branca no pescoço, mas está percebendo que está mais espalhada. Hoje ela vai fazer 10 anos e quer saber se dentro dessas características pode ou não ser o vitiligo. Pode. Existem vitiligos com uma evolução bem estável, que fica com uma mancha, uma lesão única, que cresce pouco ou não cresce. Mas existem outros diagnósticos que a gente tem sempre que levar em consideração. Como eu falei anteriormente, o diagnóstico diferencial é bem importante no vitiligo. Existem os nevos acrômicos, os hipocrômicos, que podem ser desde o nascimento. E aí precisa ser avaliado realmente por um especialista para poder dar o diagnóstico correto. Pois é, inclusive tem uma pergunta sobre a diferença entre esse caso e também a respeito do vitiligo, isso que o senhor mencionou agora. Quais são as principais? É o diacrômico, qual é a principal diferença? O vitiligo é a mancha acrômica, certo. Ou seja, a ausência de cor. É aquela mancha que é branca, realmente branca. Claro que no início do quadro clínico existe a possibilidade de iniciar com uma forma mais branda e com a evolução ela tende a ficar acrômica. Em relação ao prognóstico, à evolução do vitiligo, não existe uma regra. Sim. Tem um paciente que vai ter aquele vitiligo tranquilo, que vai ter poucas manchas, pode desaparecer e ficar anos sem mancha. Certo. Doutor, eu tinha vitiligo, tem 20 anos que eu não tenho vitiligo, eu estou curado? Não, você tem vitiligo, só não tem atividade. Ele pode aparecer a qualquer momento. Assim como podem ter quadros clínicos que desde o início aparecem várias manchas e aumentam com bastante intensidade. Certo, vamos a mais uma participação pela hashtag você no JL1. O Fabrício, ele quer saber o seguinte, ele tem algumas manchas nas costas e ombros e aparecem em períodos quentes e de vez em quando tem escamação. Ele quer saber se nesse caso pode ser o vitiligo. Provavelmente não. Aí um quadro, pela história, um quadro mais característico de pitirese versicolor, que é o famoso pano branco, que aí tem essa característica de ter descamação e ter alguma recorrência. O Pedro Paulo mora no bairro Mangueirão, obrigado Pedro Paulo pela sua participação. Ele comenta que o filho adquiriu vitiligo ainda na fase da infância, né? Foi feito o início de tratamento, só que não teve sucesso. Hoje ele tem 30 anos e quer saber por que adquiriu nessa idade e se ainda há possibilidade de tratamento. Perfeito. O vitiligo ele pode aparecer na infância, é uma faixa etária até relativamente comum, que a gente faz o diagnóstico em consultório. A resposta ao tratamento também é muito irregular. Tem pacientes que respondem bem a um tipo de tratamento, tem pacientes que respondem bem a outros. E o rodízio de tratamento também é interessante no paciente. Então, se ele não respondeu no passado, não quer dizer que ele não vai responder mais para frente. Até porque podem ser manchas novas com características novas e uma resposta também diferente ao tratamento. E para concluir, é importante destacar que existe tratamento, inclusive com o desaparecimento das manchas, né? Sim, o vitiligo, entender que sumiu todas as manchas, como eu falei agora há pouco, eu estou curado? Não. Eu posso ter vitiligo novamente, mas o objetivo do tratamento é sim o desaparecimento completo dessas manchas. E como é o tratamento, geralmente? Existem algumas opções de tratamento. A primeira opção é o tratamento tópico, dependendo da área. A gente tem que levar em consideração
que região que está sendo acometida e o tamanho dessas manchas. Mas inicialmente dá sempre opção para o tratamento tópico, evita-se o tratamento oral, mas pode se associar tratamento tópico com tratamento oral. Existem as fototerapias, que é bem interessante para o vitiligo. Laser é uma opção, já para casos mais específicos, e até tratamento cirúrgico para casos bem mais pontuais. Muito bem, portanto, doutor Wilson, obrigado pelas informações, respondendo muitas perguntas. Importante procurar especialista caso surjam as manchas. Obrigado pela participação. Bom, hoje é o Dia do Orgulho